Ninguém morre de tédio no Brasil, né? Além de tudo que a gente já está vivendo no nosso país, o Tarcísio, né, tá fazendo o dever de casa. Aquele dever de casa para se né? Você quer a receita para se aprenda com o Tarcísio. O Tarcísio hoje de manhã, não sei se foi hoje de manhã, já foi ontem, acho que foi ontem, né? Não lembro se foi hoje de manhã ou ontem, o final do dia de ontem. Ele, numa tacada, ele elogiou todo mundo junto, no mesmo pacote. Né? Flávio Dino, Barroso, Gilmar Mendes e companhia. E tem o vídeo, né? Vamos ver o vídeo para ninguém ser injusto aqui com o Tarcísio. Senhores, primeiramente quero agradecer o convite. Não sei exatamente por que eu fui convidado para essa mesa, porque afinal... Relaxa que eu te explico por que você foi convidado. Afinal de contas, eu estou no meio de juristas renomados e vou falar aqui para juristas renomados e quem sou eu. Então, de repente, eu tenho que falar aqui para o ministro Gilmar, para o ministro Barroso, para o ministro Salomão, com a maior cara de pau do mundo, e quem sou eu aqui nesse evento. Mas eu quero agradecer, ministro Gilmar, um honroso convite, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, fundador e professor do IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, também os nossos palestrantes, ministro Flávio Dino, e de uns tempos para cá, algumas pessoas têm mencionado o risco da democracia, o risco do Estado Democrático de Direito. Bom, eu sou um otimista por natureza e tenho dito o seguinte: a democracia brasileira é forte, é vibrante, ela está revigorada e a gente não tem grandes riscos. Agora, para não fazer só o discurso, a gente tem que analisar se isso faz sentido com base nas características do Estado Democrático de Direito. E é em cima desse Estado Democrático de Direito, ou de suas características, que a gente vai fazer aqui uma análise de risco, e é por isso que eu tenho falado que o nosso risco é baixo. Nós temos um Estado Democrático de Direito vibrante e nós estamos caminhando na direção certa. A primeira coisa é que o Estado Democrático de Direito tem que ter o seu fundamento na soberania popular. E a pergunta é: a gente, quando olha para o nosso Estado Democrático de Direito, a gente percebe seu fundamento na soberania popular? E a resposta é sim. Então eu diria que a gente vai bem nessa direção. Fundamental a existência de um órgão guardião da Constituição com vontade livre, com atuação livre. E isso nós temos. Então esse risco também, eu diria que é muito baixo, não existe. Nós temos esse guardião da Constituição e que tem funcionado muito bem nos últimos tempos. Mas quando a gente perpassa por todas essas características, por todos esses fatores, a gente percebe que nós estamos caminhando na direção certa, temos uma democracia sólida, temos uma democracia que vai garantir para as próximas gerações um Estado mais harmônico, mais justo e com mais prosperidade. Bem, eu não vou ficar ouvindo tudo isso, né? Já deu, né? O Tarcísio, algumas pessoas falam assim: o Tarcísio se vendeu, o Tarcísio é comunista, que não sei o que. Não. O Tarcísio não é comunista, no sentido de que ele não é uma pessoa que deseja ver o país socialista. Né? Ele é burro. E eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer ofensa, né? Fulano é burro. Não. Não é uma ofensa, é uma descrição. Você percebe pelas falas do Tarcísio, primeiro que a maneira como ele elogia as pessoas, grandes juristas. Quem estava ali? José Pedro Galvão de Souza? Não, estavam ali pessoas que não são juristas. Né? Eles não sabem o que é Yuri. Eles não sabem qual é toda ciência, ela tem um princípio que a estabelece. Né? Eles não têm ideia do que vem a ser o conceito de direito, o conceito de justiça. Eles não sabem nada. Qualquer perguntinha bobinha que qualquer aluno de filosofia do direito fizer entre essas pessoas, esqueçam o fato deles serem comunistas, vendidos, corruptos. Eu tô falando de conhecimento mesmo. Qualquer pessoa que sente-se no meio dessa e abra a boca para falar algumas perguntas, eles serão absolutamente incapazes de responder. Então já começa por aí. Eles são incapazes de responder perguntas basilares sobre
filosofia do direito, sobre o que vem a ser realmente a ciência do direito, qual é o objeto da ciência do direito, quem é o sujeito do direito. Enfim, eles são incapazes, completamente incapazes. E você percebe que o Tarcísio, ele faz esse elogio literalmente como alguém que precisa ser aceito na patota, né. É uma não é humildade de fato, né, a humildade é sempre a verdade. No Brasil, confunde-se muito o conceito de humildade com o de vassalagem, né. As pessoas pensam que ser humilde é ser vassalo. Da mesma maneira que uma pessoa precisa humilhar-se diante de ela precisa humilhar-se diante de um pivete com uma arma na frente da no no na entrada de uma favela. O brasileiro entende que qualquer comportamento emocional, psíquico, de subserviência, ele é, de alguma maneira, algum tipo de humildade. Então, ele não consegue entender isso está na mentalidade do brasileiro médio. Ele não consegue ver que isso, a diferença entre você ser vassalo e você ser verdadeiramente humilde, são coisas que ele não consegue fazer a distinção entre uma coisa e outra. Isso está na mentalidade do brasileiro médio. Tanto é quando tanto é que o brasileiro acha que não é humildade quando alguém te pergunta assim: "Você sabe abotoar a camisa?" "Sei." "Você conhece os assuntos que você está tratando?" "Sei." "O fulano sabe abotoar a camisa?" "Não." "Você acha que o fulano sabe dominar os assuntos que você domina?" "Não." O brasileiro acha que isso não é humildade. Ou seja, você descrever as coisas tais como elas são. E isso acaba gerando no brasileiro médio em geral, um estado psicológico onde ele une, né, a falsidade com a humildade. Ou seja, você mentir em certas ocasiões e você ser omisso em ocasiões nas quais você não poderia ser omisso, ele vê nisso como um sinal de virtude. E o Tarcísio ele representa esse brasileiro médio. Daí que você vai encontrar pessoas incultas na internet saindo em defesa do Tarcísio, usando quais argumentos? Número um, nós estamos dentro de uma perseguição ferrenha e a tática de enfrentar o inimigo não deu certo. Agora nós precisamos andar conforme a música para existir na política. Qual o erro desse argumento? Número um, ninguém enfrentou o comunismo. É, o que a gente viu foi bravata. É diferente. Bolsonaro ele fez muita bravata. Ele não enfrentou o comunismo. Eu já expliquei que eu não 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 acho que o Bolsonaro é uma pessoa ruim, né, mas ele é uma pessoa incapacitada. Isso ninguém pode negar. Ele mesmo fala isso várias vezes, né. Ele fez o melhor de si, creio eu, mas ele era um incapaz, ou seja, ele não tinha capacidade para poder chegar onde ele gostaria, por falta de formação pura e simples, né. Não foi por um desvio de caráter ou uma decisão malévola, né, de querer fazer as coisas com má vontade ou sei lá, sabe, o que faz o que é a característica de um né. Ele não fez isso, pelo contrário, foi né. Mas eu preciso dizer a verdade, o Brasil não combateu o comunismo, né. Prender, ah, toneladas de droga é muito bom, desmantela, assim, de alguma maneira o narcotráfico, mas isso não é combater o comunismo, né. E convenhamos, né, poderia ter sido feito, mas eu não vejo que o Bolsonaro seria capaz de fazer isso. Até mesmo se ele conhecesse como deveria de fazer, porque existe uma ausência de participação da sociedade. E é a frase que eu repeti inúmeras vezes nos últimos meses, bem dizer quase um ano já. Eu falo isso peremptoriamente. Eu não sei se o povo brasileiro é um doente que deseja ser tratado.
em geral. Eu não sei se o povo brasileiro é um enfermo que deseja ser tratado. E é nesse aspecto que eu vejo que não existe uma coparticipação do povo com relação ao problema do comunismo, porque não sabe o que é o comunismo. Ilude-se. Ontem mesmo, na minha conversa com o Monark, eu percebia isso, né? As pessoas entendem o comunismo como a descrição que o comunismo faz de si, né? Ou seja, então nós vamos alcançar isso por meio disso, né? Então o comunismo narra uma coisa e a pessoa só chama de comunismo aquilo que o comunismo está narrando. Isso é a mesma coisa de que um bandido ou narrar que ele não estava indo contra a vontade da ele estava ali conversando e a foi aceitando. E você só chamar de esse processo de esse processo onde a pessoa vai convencendo a ou seja, se ele pegar a força, aí já não é mais o já é só não sei se está claro o que eu estou querendo dizer. É você aceitar a descrição do agressor, né, do mentiroso, do falso. E isso é uma loucura, né. Eu não posso dizer que o comunismo é só aquilo que ele mesmo narra de si. E voltando à questão do Tarcísio, ele não tem a mínima ideia do que vem a ser o Estado de Direito, né, e ele está fazendo a mesma coisa que esse jovem aqui, o Tarcísio. Porque o Tarcísio está respondendo o quê? Não, a democracia é a soberania popular. Você, assim, parece que eu estou ouvindo até um assessor do Alexandre de Moraes conversando com o Tarcísio. Olha, não, olha, a soberania popular é a democracia, o que é um discurso socialista, né? Por isso que na Constituição americana não existe a palavra democracia, porque aqui não tem soberania popular. Os Estados Unidos da América não tem soberania popular. E é por isso que aqui tem liberdade, é por isso que aqui tem república, que é a res publica, né, em latim. Porque a coisa pública, ela não é uma soberania popular, porque a soberania popular, ela pode ir de um lado para o outro, né? Ela pode ir ao fragor das cascatas, ela pode ir descendo, ela é uma biruta. Basta que alguém que faça o meio-campo convença a massa de querer uma coisa e não outra, ou de contradizer-se. Como é o caso, por exemplo, do Hosana Rei ao filho de Davi, né? As pessoas recebendo Jesus com Hosana Rei e dias depois crucifiquem, né? E isso é o ápice do sinal da tal da soberania popular. A res pública, que não tem a ver com república como antagonismo de monarquia, né? Uma monarquia também pode citada por grandes autores como res pública, né? Você vai encontrar autores jesuítas e dominicanos do século XVII, XVIII, falando porque a república, só que eles não estão nem citando a res pública, eles não estão nem falando da república tal como foi criada nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ainda não existia, né? Esses textos, eles falam da res pública como coisa pública. E a coisa pública, ou seja, a organização feita pelos homens para poder estruturar uma sociedade, ela não se confundia com o Estado. E isso só acontece depois da criação do Estado moderno. Os Estados Unidos, embora tenha sido criado como um Estado moderno, ele busca trazer todas as características da República Romana. Ele não tem nada a ver com o Estado moderno que foi criado na França e depois se espalhou pelo mundo inteiro, onde um pedaço de papel
estabelece de forma imperativa, máxima e suprema o que realmente vai estabelecer o controle da sociedade. Nos Estados Unidos isso não existe. Simplesmente não existe. Porque aqui você tem os direitos inalienáveis, que embora sejam direitos civis, eles nascem do direito divino. É muito comum você encontrar qualquer pessoa minimamente conhecedora do direito americano, ela vai entender que a coisa é uma nação sob Deus, ou seja, abaixo de Deus. Uma nação que não pode voltar-se contra Deus. Dos países novos, né, os Estados Unidos é o único que mantém isso. Isso existe de alguma maneira na Inglaterra, nos países islâmicos também, né? Mas nos outros isso morreu por completo, né? Deus acima de todos e aquela nação abaixo de Deus. Daí que o direito de cada indivíduo vem de Deus, não vem de um pedaço de papel. O direito da liberdade que os pais fundadores dos Estados Unidos colocaram na primeira emenda da Constituição americana e o direito de defender-se, de portar arma para lutar contra um tirano, não vem da Constituição americana. Esse direito vem de Deus. E é protegido pela Constituição. Ou seja, a Constituição americana, ela é... Assim pensam os americanos. A Constituição americana, ela é uma proteção desses direitos dados por Deus para que ninguém no Estado, nem no Poder Legislativo, no Congresso, no Senado, nenhuma casa legislativa, nenhum Poder Executivo e nenhum Poder Judiciário venha a modificar essas emendas da Constituição americana. Então é diferente. O Brasil, por exemplo, essa descrição do Tarcísio, ela é precisa com relação à Constituição brasileira. Que a Constituição brasileira, ela não é o povo dizendo para o Estado o que o Estado tem que fazer. Ela é o Estado dizendo ao povo que recebeu do povo a autorização para dizer ao povo o que o povo tem que fazer. Não sei se está complexo isso, se está muito difícil. Às vezes eu gosto de lousa, né? O professor gosta de lousa, de quadro negro, né? Mas eu gostaria de mostrar até um gráficozinho, sabe, para vocês com relação a isso. Vai que alguém um dia faça aí uma edição com os gráficos. Mas essa é a grande diferença. Então não existe soberania popular. Nos Estados Unidos existe a soberania divina. E essa soberania divina, ela é guardada pela Constituição. Por quê? Quem é que fez isso? We the people. Ou seja, nós, o povo, estabelecemos que o Estado não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É assim que começa a Constituição americana. A Constituição, as inúmeras constituições brasileiras, os Estados Unidos nunca mudou, tá? Os Estados Unidos nunca teve uma outra Constituição. O Brasil já teve 6 e deve estar caminhando para a 7ª, né? O Lula vai mudar, com certeza vai piorar. Mas o fato é que soberania popular é algo que os pensadores gregos, romanos, não viam como algo sadio para a res pública. Nunca. Daí que quem é que ganha mais voto nos Estados Unidos não é que vira presidente. Daí que você tem os colégios eleitorais para que cada estado tenha uma divisão para poder encontrar um certo tipo de equilíbrio de forças. E aí a decisão é feita pelos estados. As pessoas votam, os colégios eleitorais seguem isso e aí acabam criando um equilíbrio, e quem determina quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos seriam os colégios eleitorais. Mas o Tarcísio, falando dessa coisa de soberania popular, de que a Constituição tem que ser guardada, você percebe que a pessoa está completamente desassociada da realidade. Existe uma dissonância total. Porque como é que eu vou guardar um pedaço de texto sabendo, né, que um
uma pessoa tomou um na cara com o panfleto do Bolsonaro sendo jogado no corpo dela. E eu vou dizer que isso é guardar um pedaço de papel chamado Constituição. Como é que eu vou ver pessoas sendo pelo PC e eu vou dizer que isso é guardar a Constituição? Que isso é uma eleição justa e equilibrada, né? Como é que eu vou ver o Lula visitando o ninho do narcótico e nada acontecendo com ele, sendo que o Bolsonaro fez pelos comunistas, né, em 2018, e eu vou dizer que as coisas estão equilibradas. Né? Como é que eu vou ver a entrevista? Entrevista não, a matéria do R7 que eu mencionei ontem no Monark, do R7, onde o Fernandinho Beiramar tem acesso e dá orientações aos membros do PC, orientações que ele recebeu das Farc, e que as Farc, junto com o Fernandinho Beiramar, junto com o PC, junto com a Venezuela, junto com Cuba, faz parte do Foro de São Paulo, junto com o Lula. Como é que eu vou olhar para tudo isso e vou dizer que existe uma res pública que respeita um pedaço de papel chamado Constituição, sabendo que todos os outros direitos são violados? E aí, quando o Tarcísio diz, de novo, né, democracia, pujante, blá, 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 você vê que ele está repetindo palavras. E aí, né, volto àquele ponto que eu disse, as pessoas que vão sair em defesa do Tarcísio dizendo, não, porque vocês viram que não deu certo. Não deu certo o quê, cara pálido? Porque nada foi feito contra o comunismo. O Tarcísio fez estradas, trabalhou a estrutura, a infraestrutura brasileira e com maestria, né? Ele sabe fazer isso bem. Fez isso economizando dinheiro do povo brasileiro. É um administrador acima da média, né? Não é razoável. Mas nada disso é combater o comunismo. Então o que o Tarcísio está fazendo é nada mais do que cair, né, na conversa, na lorota dos comunistas, por ser burro. Né? Repito, isso não é ofensa. Por ser extremamente burro.